Graça e paz, caríssimos. Eu sou o Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a próxima notificação em primeira mão. Hoje eu quero falar sobre a mensagem de Jesus antes da cruz e depois da cruz. Mais uma semente, uma pequena semente da graça, do Evangelho da graça que tem poder para de fato salvar as nossas vidas de uma vez por todas. Por isso, fica comigo até o final deste vídeo. Nós vamos transitar entre o antes da cruz e o depois da cruz. Olha o que está escrito em Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 28 ao famoso versículo 32. Diz assim o texto: Disse-lhe Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Quando eu for levantado, quando levantardes, isto é, está falando da crucificação. Olha o texto, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Versículo 30. Dita estas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Futuro. Primeiramente, eu quero que você entenda que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ele disse para um grupo de judeus que haviam crido nele. Não eram incrédulos, não eram pessoas sem conhecimento. Aliás, eles conheciam os 39 livros do Velho Testamento, eles conheciam os profetas, eles conheciam o período dos reis, eles conheciam o período do início, Gênesis, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam a lei mosaica, eles conheciam a lei de ponta a ponta, e eles tinham crido na mensagem de Jesus, e Jesus deu um feedback, falou: quando eu for levantado, isto é, quando eu for crucificado, quando eu morrer pelos vossos pecados, aí vocês vão começar a entender o que eu tenho feito por vocês. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que ele diz para esses judeus, não eram incrédulos, para essas pessoas que conheciam o Velho Testamento, conheciam a Torá, conheciam a lei, ele disse: e conhecereis a verdade. De que verdade ele está falando? A verdade da lei ou outra verdade? Eu creio que ele está falando da verdade a respeito dele, a verdade a respeito da graça, porque Cristo é a própria graça, é a graça encarnada, é a graça materializada, a graça que se tornou visível, palpável, enfim. Ele veio para revelar uma verdade que não estava na lei, que não estava dentro do sistema em que eles viviam na época, mas estava completamente oculta no Velho Testamento. Jesus só ia revelar isso na sua plenitude depois da sua morte na cruz. Antes da cruz ele diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Futuro. Agora olha o que ele diz no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Gálatas 5:1 está escrito assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Libertou, passado, já aconteceu. Por quê? Porque a cruz é um grande divisor de águas da nossa libertação. Antes da cruz, os homens precisavam se esforçar para conhecer a sua libertação. Depois da cruz, os homens só precisam crer no que Jesus Cristo fez para desfrutar da liberdade para a qual Cristo os libertou. Em 2 Coríntios, nós temos um relato maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, o texto diz assim, 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele disse: libertará, por quê, queridos? Lá em João 8, 32. Porque eles não tinham recebido
também o Espírito. Ele não havia morrido e ele não havia derramado o Espírito. Hoje ele já morreu, já levou sobre si tudo aquilo que nos dominava, que nos escravizava, o pecado. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que ele nos transportou do império das trevas, no lugar de escravidão, e nos levou para o reino do seu Filho amado. Isto é, o reino de Jesus Cristo, o reino inabalável, o reino do Mashiach, o reino de Yeshua HaMashiach, o reino do nosso Pai, o reino que está dentro de nós. Enfim, nós temos uma liberdade, porque Cristo nos libertou, se fazendo maldição, sendo pendurado no madeiro, pagando, sofrendo todo o juízo pelo nosso pecado, toda a condenação pelo nosso pecado. Ele morreu a nossa morte, ele sofreu o nosso sofrimento, tudo isso na cruz do Calvário, para que eu e você hoje fôssemos livres para servi-lo, para adorá-lo, para amá-lo, para amarmos uns aos outros. Então, fica com essa pequena semente da graça. Existe o evangelho antes da cruz e o outro depois da cruz. O evangelho antes da cruz é pregado por Jesus de Nazaré. O evangelho depois da cruz é pregado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Creia e se identifica. Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Nada e ninguém pode nos escravizar ou voltar a nos escravizar se nós dermos a Ele toda a honra e toda a glória, dermos a Ele o crédito e a confiança que Ele merece receber da nossa parte. Um beijo no coração de vocês, até amanhã.